Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo para este canal. Hoje eu quero falar sobre a problemática tradução de Apocalipse 13:8, beleza? Algumas pessoas aí me perguntaram, né, qual seria a melhor tradução, por que uma Bíblia fala uma coisa, outra Bíblia fala outra coisa, como está no texto grego, o que é que o grego diz, como é que podemos entender essas duas questões aqui. Qual seria a melhor tradução e porquê. Enfim, aqui eu vou apresentar alguns dados para vocês, tá? Eu vou fazer aqui uma apresentação e vou deixar vocês tirarem as conclusões de vocês. Beleza, pessoal? O que acontece? Antes de começar a explicar aqui os pontos, se você não é inscrito neste canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe se for possível, se você puder. Se você tem interesse de estudar essa língua aqui, a língua grega, é só falar comigo. Na descrição desse vídeo está o meu WhatsApp, está a página do meu Facebook, está o meu Facebook. E aí você pode se comunicar comigo, beleza? Então, é isso aí e vamos lá. A Bíblia atualizada, ela diz o seguinte: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então nota aqui uma coisa. Você pode notar que esse desde a fundação do mundo está falando de quê? Da morte do Cordeiro. Quer dizer que esse Cordeiro, ele morreu desde a fundação do mundo, tá? Mas fato é que Jesus, ele não morreu literalmente desde a fundação do mundo, né? A sua morte foi na cruz aqui na terra, né? Como menciona aí as escrituras. Só que aqui a explicação que tem para isso é que o plano salvífico da morte de Jesus, ele já estava programado desde a fundação do mundo, beleza? Então, essa seria a ideia, a explicação. Quando você vai para a Bíblia de Jerusalém, ela difere da Bíblia atualizada na sua tradução. Ela fala assim: adoraram-na então todos os habitantes da terra, cujo nome não está escrito desde a fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro imolado ou do Cordeiro morto, ok? Qual é a diferença? A diferença é que desde a fundação do mundo aqui não está ligada à morte do Cordeiro, está ligado aos nomes daqueles que adoraram a besta. Então o nome dessas pessoas aqui não está escrito desde a fundação do mundo, tá? É no livro da vida do Cordeiro morto, certo? Aqui só menciona o Cordeiro morto. Quando o Apocalipse foi escrito, Cristo já tinha morrido e já tinha ido ao céu, segundo as escrituras, tá? Então, beleza. Como é que está no grego? Vamos analisar as duas traduções, tá? Aqui eu tenho um kai, né, que é o ir, é a conjunção que normalmente se traduz por ir, mas pode ter outras traduções. Então, né, mas, enfim. Proskinesusim. Proskinesusim é eles adoraram ou adorarão, né? Esse verbo está no futuro, certo? É um verbo que está na terceira pessoa do plural. Eu sei disso por quê? Porque essa letrinha aqui, ó, que eu acabei de frisar, ela é a característica do futuro, tá? Ela expressa o futuro. E esse o sim aqui que eu frisei, ele indica a terceira pessoa do plural do futuro do indicativo ativo ligado a esse S aqui, ok? Beleza. Então eles, né, adoraram ou adorarão, no caso ele, adorarão a ele, né, no caso ao Ton, ele quem? A fera, no caso a besta. Só que aqui você vai verter a Bíblia de Jerusalém, ele verteu por na, adoraram na. E aqui, ó, adorá-la-ão, adorá-la. Certo? Beleza, então que ele está falando da besta, né? Adorá-la-ão ou adoraram, né? Enfim. Quem foi ou quais pessoas adoraram? Aí tem aqui, ó, pantes. Pantes quer dizer todos, tá? Todos, roi, katoi, kuntes, que é um particípio, né? Os habitantes, pantes, roi, katoi, kuntes. Catoicontes é habitantes, aqui é um particípio substantivado, funcionando como um substantivo, né? Os habitantes sobre epitesques da terra,
ges é terra e tes é o da, beleza? Aí você tem esse who aqui. Esse who é o pronome relativo no caso genitivo. De quem? Essa tradução aqui pode ser de quem, certo? Ligado aí a essas pessoas, né? De quem não, o advérbio de negação, não está escrito gegraptai. Isso aqui é um perfeito, está no tempo perfeito da voz passiva da terceira pessoa do singular, por causa desse tai aqui. Esse tai indica isso, tá? Então, esses habitantes da terra, os nomes não estavam escritos, tá? Aqui você tem, né, não está escrito o nome dele, tá? To onoma autu, certo? Então aqui to onoma autu, o nome dele, mas você não precisa colocar esse dele. Você pode colocar aqui o nome de quem não está escrito o nome. O nome no, que é o ento, tá? No biblio, que é livro, né? No livro tesges, da vida, tu arniu, quer dizer, do cordeiro, tu esfagmeno, que foi morto, apó, catabolês, essa expressão aqui, que você tem o desde, né, que é o apó, e catabolês, que é a fundação, e cosmo quer dizer do mundo, beleza? Bem, se eu vou fazer uma tradução do grego diretamente para o português, exatamente como está aqui, seguindo linha por linha, palavra por palavra, exatamente como ela está nessa construção que João escreveu, ela favorece a tradução da Bíblia atualizada, certo? Porque aqui você vê, né? Aqui, ó, você tem aqui, ó, cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então essa seria a tradução mais natural, vertendo para o grego, tá? Você iria verter dessa forma aqui. Se você pegar, por exemplo, o Francis Davidson, né, ele faz um comentário sobre isso aqui, no seu comentário sobre Apocalipse, né, e ele fala exatamente isso. Ele diz que a posição das palavras favorece a Bíblia atualizada. Robertson, que foi um dos maiores gramáticos e linguistas aí, ele também defende a mesma coisa, tá? Ele diz que essa tradução daqui da Bíblia de Jerusalém, ela também é possível ligado aos nomes, mas a naturalidade que o grego expressa é mais comum fazer feito a Bíblia atualizada fez. Ok? Esse aqui é o primeiro ponto. Outro que defende essa ideia é Champlin, né? Champlin também faz um comentário relacionado a isso, tá? Com o texto grego. Beleza, então aqui eu tenho a tradução mais natural, seria como está na Bíblia atualizada, ligado isso aqui, ó. Então aqui indica que esse cordeiro ele foi morto desde a fundação do mundo, beleza. Aqui eu tenho uma construção, né, que eu tenho um particípio, né, que foi morto, que está ligado ao cordeiro. Esse aqui é um particípio atributivo. Tem uma construção artigo, substantivo, artigo, particípio. Particípio aqui, este atributivo ligado ao cordeiro, né? Particípio aqui, ele qualifica o substantivo. Beleza. O que acontece? Outros autores, como é o caso do F.F. Bruce, William Barclay, George Leyden e outros aí que eu poderia fazer menção, eles dizem, né, e também o Simon Kistemaker, que é outro grande erudito, eles dizem que a melhor tradução aqui seria como está na Bíblia de Jerusalém. Por quê? Porque, primeiro ponto, o grego ele não se importa muito com essa questão aqui, ó, com a posição das palavras. Porque essa parte aqui, que está no final, ela poderia estar em qualquer local aqui. Não importa, a tradução vai ser a mesma. Porque o que define a tradução, o que define a ligação das palavras uma com a outra no grego, são os casos: nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo, né? E cada caso desse ele tem uma função dentro da frase.
Então você traduz olhando para os casos e não necessariamente para a posição das palavras. Então, segundo esses autores, eles falam que no capítulo 17, verso 8, João ele escreveu a mesma coisa, ó. Apó, catabolês, cosmo, desde a fundação do mundo. Ele faz a mesma coisa aqui. Só que no capítulo 17, João liga isso aqui a quê? Aos nomes escritos no livro. Tá? Que o nome dessas pessoas aqui, né, que não está escrito o nome no livro da vida, aqui você vê que o apocatabolês cosmo está ligado ao nome das pessoas. Né? Eu tenho aqui ó, o gegraptaito onoma, que é nome, epito biblion tes zoes, ou zoes. Ok? Então eles falam que, olha, no capítulo 17, verso 8, João, ele usa basicamente a mesma estrutura. E ele coloca o desde a fundação do mundo ligado aos nomes que não foram escritos. Então quer dizer, o nome daqueles habitantes que estavam adorando a besta não foram escritos desde a fundação do mundo. Então essa seria a melhor tradução com base em Apocalipse, verso 8. Todos esses autores que eu citei, F.F. Bruce, William Barclay, George Lade e Simon Kistemaker, eles fazem menção a isso. Tá? Embora todos eles afirmem que as duas traduções são verídicas, certo? O que levam a eles a defender a segunda tradução é o capítulo 17, versículo 8. Tá? Então, você tem esses dois tipos de tradução. As duas traduções elas são completamente fiéis ao texto grego, nenhum está adulterado, as duas estão corretas. O ponto só uma tem que estar certa. Do ponto de vista do grego, as duas são possíveis, tá? Melhor falando, mas só uma pode estar correta. Ou está ligado ao cordeiro que foi morto, ou está ligado aos nomes que não foram escritos. Esse desde a fundação aqui, tá? Então, se eu for levar em consideração isso aqui, né, como João escreveu, eu vou seguir essa tradução. Mas se eu for levar em consideração a estrutura mais natural do grego, eu vou seguir com a Bíblia atualizada, certo? Porque outro ponto é que alguns gramáticos favorecem a essa tradução, é que João não precisaria falar a mesma coisa duas vezes seguidas. Tá? Então aqui ele estaria falando do cordeiro e aqui ele estaria falando daquelas pessoas que os nomes delas não foram escritos. Só que outros gramáticos eles argumentam que sim, João poderia falar a mesma coisa nos dois lugares. Por quê? Porque ele está falando dos mesmos habitantes, de todos os habitantes que habitam sobre a terra, tanto no capítulo 13 quanto no capítulo 17. Tá? Então você tem esse problema aqui, certo? As duas traduções são possíveis, você pode fazer as duas do ponto de vista do texto grego, só que se eu for levar em consideração a tradução mais natural, como está no grego mesmo, o capítulo 17 eu traduzo exatamente como está em nossas versões, e o capítulo 13 eu traduzo como está na Bíblia atualizada, certo? Levando em consideração a estrutura das palavras. Ok, pessoal? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Tirem suas conclusões, tá? Que eu não vou definir, eu não vou pensar por vocês, porque aqui eu já joguei as informações, agora vocês podem pensar por si mesmo. Eu acho isso mais honesto, certo? Da minha parte, do que dar uma posição para que todo mundo defenda, certo? Então essa é a ideia. Eu vejo que as duas traduções são completamente viáveis, são duas traduções boas, certo? E vocês podem tirar suas conclusões. Ok, pessoal? Então é isso aí, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.